Amém, meus X-Men. E aí, pessoal, eu sou o Renatrovski. Calma, eu sei que vocês confundiram com o Ciclope, mas não sou o Ciclope, tá? Vocês estão vendo, eu sou o Renatrovski e hoje nós vamos falar da temporada épica que fizeram sobre X-Men 97. E nesse vídeo aqui vamos conversar sobre tudo que rolou nessa primeira temporada, que foi simplesmente fantástica. E óbvio que eu jamais iria deixar de trocar essa ideia com vocês, sendo que esse talvez tenha sido o melhor conteúdo que a Disney e a Marvel tenha feito dentro desse último ano. Pois é, nós tivemos aí Guardiões da Galáxia, que foi um sucesso muito legal, marcou aí a saída do James Gunn, mas após isso não tivemos mais nada e fomos agraciados no começo desse ano com essa baita temporada de X-Men, que, diga-se de passagem, foi algo surreal, brutal, visceral e muito mais. Mas antes da gente começar esse papo, eu quero aqui pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, para que cheguem em mais pessoas, para que essas pessoas possam falar o que acharam, entender o porquê que está sendo tão legal. E se tem algum medo de começar a assistir, não tem problema. Vai sem medo, porque a série faz jus ao legado dos mutantes mais queridos das histórias em quadrinhos. Obviamente que eu peço encarecidamente que vocês também curtam esse vídeo para que possa chegar o mais longe possível e trazer mais pessoas para poder discutir com a gente sobre tudo isso. Beleza? Bom, vamos lá. X-Men 97 estreou na segunda quinzena de maio no Disney Plus e obviamente que eu tava com vários pés atrás em relação a isso. Dado-se de passagem aí tudo que a Disney vem produzindo, essa coisa da lacração, essa coisa de militar, politizar as obras de super-heróis e tudo mais, eu tinha vários medos de que eles pudessem estragar X-Men. Para quem assistiu a temporada lá em 97, que foi de 97, se eu não me engano, até 2000, 2001, foram 4 temporadas muito boas. E diga-se de passagem, aqui Bill DeMaio não perdeu a mão. Pelo contrário, o cara fez algo surreal. Eu acreditava que jamais a qualidade podia ser igualada, mas aqui ela não só igualou, como talvez tenha até superado isso. E eu falo isso com bastante autoridade, porque eu sou bem crítico com essa questão dos super-heróis. Eu mesmo não gostava muito das animações da Marvel, principalmente as que vêm depois dos anos 2000 para cá. Eu prefiro muito mais a DC. Mas a Marvel aqui mostrou que tá no jogo, não tá perdido, e que essa série, Kevin Feige, possa ser o início de uma nova era, não só para as animações, mas também para o cinema. O caminho é esse. Nós queremos ver super-heróis sendo super-heróis. E aqui os X-Men, eles pegam o legado e seguem firmes com uma qualidade super, super boa. Eu queria fazer esse vídeo já lá em maio, mas essa coisa de episódios serem lançados um a um, semanalmente, ia tirar um pouco dessa vontade. E outra, eu quero falar com vocês aqui com spoilers. Aí eu espero que todo mundo já tenha assistido, porque apesar que talvez eu não seja ocupado pela desgraça da surpresa de vocês que não gostam de spoiler, porque a internet, episódio a episódio, já jogava tudo o que tinha a mostrar dentro de cada episódio que passava. Enfim, então aqui eu vou conversar com vocês um pouco do primeiro ao 10º episódio, mas com spoilers e com tudo que eu acho que foi legal. Pergunta inicial, Renatrovski, essa temporada
ela tá tão boa quanto a de 97? Como eu já iniciei o vídeo falando sobre isso, tá. Digo até mais pesada, porque lá em 97 nós tínhamos a censura de não poder ter sangue, de não poder ter certas palavras pronunciadas. Existiam algumas regras ali. Aqui não. Aqui o teor de violência aumenta. A animação não se restringe a um entretenimento infantil. Pelo contrário, aqui já é uma animação mais adulta. Diga-se de passagem que aqui nós temos sangue, decapitação, muita porradaria, muita violência. Então, tipo, aqui tem um teor de violência maior. Então, do primeiro episódio ao 10º, nós vamos ver aí um aumento de violência muito grande. Mas em contrapartida também, nós vamos ver outras coisas que são mais importantes do que a violência, que é o caso da profundidade de personagens, os desafios, os obstáculos, tudo isso que faz com que a série ganhe o seu, o meu, o coração de todo mundo que está assistindo. E isso é muito legal. De início, eu pensava que cada episódio traria um pouco mais de profundidade para cada super-herói. Tanto é que em cada episódio lá no início, você vê um personagem ganhando uma camada mais forte, mais bacana. Então, o primeiro episódio mostra como que é o luto e como que eles estão após o final da temporada da série passada, que é quando o Xavier vai passear, né? Todo mundo pensa que o Xavier morreu, mas não. E isso também fica muito claro no final das temporadas antigas, né? O Xavier vai se tratar em Shi'ar, porque aqui na Terra não existe uma maneira de ele conseguir sobreviver ao que aconteceu com ele no final dos acontecimentos lá da série de 97 original. Então, no primeiro episódio especificamente, nós vemos ali os mutantes se adaptando à ausência do seu principal mentor, o Xavier, mas também tentando ali coexistir como um grupo, né? Tanto é que a liderança do Ciclope, ela sempre é muito questionada entre eles, né? Mas o Ciclope, com certeza, se mostra ali um bom líder de início. Tanto é que os acontecimentos das temporadas passadas faz com que o Ciclope se torne um bom líder de uma forma geral. O que essa série falha? Onde falha? Wolverine, por exemplo, está nerfado aqui. Você não tem grandes momentos do Wolverine. E quando você pensa que em algum momento o Wolverine vai aparecer, ele não aparece, né? O último episódio, diga-se de passagem, é o episódio que o Wolverine mais aparece, mas tem participações de relevância. Mas, enfim, o Wolverine ali fica meio que perdido durante a temporada inteira. E isso é muito ruim, porque é um dos principais X-Men, né? Eu, particularmente, não gosto muito do Wolverine, mas eu entendo que ele junto com o Ciclope, é uma baita raiz ali para o coração de X-Men, né? E nesse primeiro episódio, você tem a nostalgia de vários anos sem uma animação do X-Men, e ao mesmo tempo você vê grandeza na união e na convivência desses mutantes. Isso é muito legal. E isso é quebrado quando aparece no final do episódio o Magneto sendo o principal herdeiro da herança do Xavier. E isso deixa os X-Men ali atônitos, sem meio entender o que o Xavier fez. E com isso você vai vendo toda mais uma profundidade do coração dos mutantes aí que a gente tanto gosta, né? O Magneto ele assume os X-Men, ele passa a ser um líder, ele ganha a confiança dos X-Men e você vai vendo esse desenvolvimento episódio a episódio, chegando a um ápice do qual muitos concordam com
a autoridade do Magneto, né? Isso também deixa a equipe dividida, porque enquanto o Xavier tentava fazer toda aquela diplomacia para mutantes e humanos coexistirem entre si, né, com suas diferenças e tudo mais, o Magneto ele quebra isso e de alguma forma ele começa a liderar os mutantes de uma maneira que, tudo bem, eu tô aqui seguindo os passos do Xavier, mas olha, se não der certo da maneira dele, eu vou tomar uma atitude. E é esse o caminho que essa temporada toma. Ele se mostra um bom líder de início, mas quando de fato uma fatalidade acontece no quarto episódio, isso muda a chave. Tanto é que até mais ou menos o sétimo episódio ali, eu pensava que o Magneto era o verdadeiro vilão dessa temporada. Mas o plot twist é muito maior do que isso. E isso que eu acho muito legal. Essa virada de chave no decorrer da temporada. Ela faz a gente acreditar em vários momentos que o vilão especificamente é alguém. E lá no final, quando o verdadeiro vilão aparece, é muito bom. E eu estou falando isso do Bastia, né? Mas no início nós pensamos ali que o primeiro vilão de relevância fosse o Sinistro, e não é. Quando vem essa autoridade após o ataque em Genosha, diga-se de passagem, o episódio 4 é um dos melhores episódios dessa temporada, e eu sinto muito por terem acabado com o Gambit, que é um dos personagens que eu mais gosto. Mas a morte dele foi heróica e você vê isso durante a temporada toda. Todos os X-Men, eles têm os seus momentos de heroísmo, eles têm os seus momentos de exaltação, eles têm a sua camada dramática posta à flor da pele. E digo isso porque em vários episódios eu cheguei a me emocionar com algumas situações. A morte do Gambit, o luto da vampira, eu não vou falar do Ciclope da Jean, porque o Ciclope é o personagem que eu mais gosto. Depois do Batman, talvez ele seja o segundo herói que eu mais gosto. Porque naquela época ali dos anos 90 era muito comum você gostar de Batman, de Homem-Aranha, de Superman. Eram as séries animadas que tinha naquele momento. Hulk, Quarteto Fantástico. Eram várias as séries, né? Mas os X-Men, junto com o Batman Animated Series, era de fato as melhores. Eu ainda coloco aí, junto com esse panteão aí, o Homem-Aranha. E eu tive o prazer de assistir tanto o Batman, quanto o X-Men, quanto o Homem-Aranha, antes de começar a assistir o X-Men 97. E diga-se de passagem, foi muito bom ter visto, porque refrescou a memória, eu relembrei de coisas que eu não lembrava, e quando entra os acontecimentos de X-Men 97, isso está muito fresco, então você entende várias coisas que acontecem ali, né? E isso fez com que eu curtisse ainda mais o desenvolvimento dessa temporada. Isso que é muito legal. Mas Renato, e aí? Como é que fica essa questão da militância, da politização? Olha, tem. Se eu falar para vocês que não tem, eu estou mentindo. É uma coisa que, tipo, não faz diferença na série. Estou falando isso de coração aberto. Por quê? Se fosse uma coisa que tivesse muita lacração, muita militância ou qualquer coisa assim, eu muito provavelmente teria abandonado. Foi o que aconteceu com o She-Hulk. She-Hulk eu não aguentei assistir o segundo episódio. Tão chato que é. Mas vem aquela coisa, tipo, em caso da She-Hulk, por exemplo, descaracterizaram demais a She-Hulk, né? O que não acontece aqui. Aqui você tem aquele pedágio que eles pagam, né? O último episódio tem um que eu fiquei maluco. Mas é aquela coisa, tipo,
não faz diferença. Tipo, tá ali porque tem que estar, mas no contexto geral da obra, não faz. Não é uma coisa que, tipo, muda a direção de um personagem ou de um episódio. Eles não tentaram mudar a história para poder, como é que fala, adequar aos tempos atuais, até porque X-Men não precisa de muito isso. Os X-Men ele já trata muito da diferença. E esse último episódio ele fala muito disso, dessas diferenças, de como as pessoas coexistem sendo diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E coube muito numa questão. Eu estou assistindo atualmente a série dos Vingadores, né? Secret Wars, que também está no Disney Plus. E eu assisti um episódio que eles têm que salvar a Terra junto com os inumanos, né? Em uma conversa onde o Hulk e a Viúva eles estão discutindo se as pessoas devem ou não escolher os seus próprios destinos e tudo mais, o Hulk fala, ó, nem todo mundo escolhe o seu próprio destino, né? Aí a Viúva questiona, mas as pessoas deveriam ter o direito de escolher se elas querem ou não serem inumanas, mutantes, sei lá, enfim, a mudança genética, né, que permite a elas os poderes. E o Hulk fala assim, não é a casca de fora que define quem você é o que está dentro da gente. Então, tipo, independente de você ser um herói ou qualquer coisa assim, é o que está dentro de você que faz toda a diferença. E X-Men, ele trata muito disso. Por quê? Porque você tem ali o terceiro episódio, que é quando é descoberto que a Jean é um clone, né? E logo no início da temporada ela tá grávida, o filho nasce, que é o Nathan, né? O famoso Cable. E o Sinistro sequestra ele, faz alterações genéticas nele, e ele fica infectado com uma doença que, se ele ficar aqui, ele não poderá ser curado. E você tem um baita episódio ali de separação, onde não só o, o Scott e a Madeline se separam, mas como você vê também o Scott e a Madeline se separando do Nathan, do Cable, né? Então, tipo, isso é muito forte. Eu confesso para vocês que o final da Madeline se despedindo do Nathan para mandar ele pro futuro com o Bishop é muito, 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 muito pesado, né? E esse drama familiar que vem na história do Scott e da Jean é muito pesado, porque assim, o Scott passa por uma situação onde ele está com a esposa dele, que não é a esposa dele, é um clone, e a esposa dele reaparece. E como fazer esses elos serem quebrados? Principalmente o drama que ele vive a ponto de quase se separar da Jean por causa de intimidades que eles tinham e ele compartilhou com a Madeline. Mas e aí? Tipo, ele estava tendo uma vida com a Madeline, né? E de repente tudo muda, né? A invasão em Genosha é muito pesada. É um baita episódio que, não só pelo heroísmo dos mutantes e tudo mais, mas as perdas, elas são muito significantes. A morte do Gambit é uma coisa que está na minha cabeça até agora. Assim como no episódio 9, o Wolverine empalando o Magneto com as garras e o Magneto, em seu último suspiro, separando o adamantium dos ossos do Wolverine. Aquilo ali foi, no mínimo, brutal, né? E eram coisas assim que você assistia, que você via que tem peso. Eu me pego no final do 9º episódio dando um berro aqui, sentindo pelo Wolverine, porque aquilo ali é medonho.
é bizarro de ver. E não dá para você não entrar nessa adrenalina. Quando o Bastion, ele no último episódio, ele tá ali enfrentando os X-Men, a equipe dourada mais especificamente, e ele pega o Cable e dá uma surra no Cable com o próprio braço dele. Aquilo é visceral e, tipo, é uma questão, assim, de chefão de game, assim, chefão de anime mesmo, que ele vai sendo derrotado e ele vai voltando mais forte, mais forte, mais forte. E o melhor de tudo, tem camadas, tem uma baita de uma raiz isso aí. E é uma coisa que ela vem sendo construída para se mostrar um grande vilão. Não é aquela coisa de que, tipo, olha, ele é mal porque aconteceu isso na vida dele. As coisas realmente acontecem na vida de todos, mas são as pessoas que escolhem qual o caminho que elas vão seguir, né? E a vilania do Bastion, ela é muito genuína e precisa-se disso, porque são um grupo de pessoas, um grupo de mutantes diferentes que estão coexistindo ali com tudo. Um grande drama familiar que tem ali é a questão da família entre o Noturno e a Vampira, né? Que são irmãos separados por uma série de fatores, mas que você vê, de uma certa forma, a constituição de família entre eles. É muito bacana de ver isso. Diga-se de passagem, o Noturno é um dos mutantes mais legais, ainda mais no último episódio, que o circo tá pegando fogo e na hora que eles vão entrar em ação, o Noturno faz uma oração ali muito bacana, clamando a Deus por força para eles poderem resistir àquilo, sobreviverem àquilo. E no final, quando eles vão fugir, ele pede para que Deus livre todos eles de todo mal, né? Aquilo é muito sensacional, uma profundidade muito grande, porque você tem um respeito muito grande pela crença. E diga-se de passagem, não falo só porque é cristã, não, é porque exatamente muitas vezes você precisa se apegar à fé em alguma coisa, né? O nono episódio ele é muito pesado, exatamente com essa volta do Xavier, o drama deles em questionar o Xavier do porquê que ele foi embora, do porquê que ele nunca voltou, a falta que ele fez, o buraco que ele deixou, como que isso é construído de uma maneira assim muito, muito intensa. É de fato uma família que tem vários defeitos de todas as suas vertentes e você tem que lidar com isso. E além disso, você tem ali duas pessoas brigando pela sua confiança, que é o patamar do Xavier e do Magneto. Diga-se de passagem também, uma coisa muito legal que tem nesse episódio, nesses dois últimos especificamente, aliás, a temporada inteira, são as participações especiais, os easter eggs, a nostalgia que tem dentro disso, são frases, são personagens. Porra, a gente viu o Demolidor aí, a gente viu Homem-Aranha, a gente viu, não Homem-Aranha especificamente, mas o Peter e a Mary Jane nesse último episódio. A gente viu o Morpho se transformando no Hulk, no Senhor Fantástico, uma série de mutantes, Omega Red, putz, que legal, meu. E você tem tudo isso dentro dessa temporada. Bill DeMar tá de parabéns, o Bill DeMar, a equipe toda. Kevin Feige, essa receita, reforço aqui, e eu falo para vocês, é uma coisa que, de fato, eu tô eufórico. Agora que acabou, eu quero ver de novo, tudo de uma vez, vamos poder ter um pouquinho mais dessa adrenalina que eu tô aqui de passar esse conteúdo para vocês. Mas a minha pergunta que fica é, vocês terminaram de assistir? Curtiram? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre tudo isso. E é claro, vamos fazer com que a Disney possa escutar para as próximas temporadas tudo o que nós temos a dizer sobre X-Men. Porque o caminho é esse. Se ligar nas histórias, colocar tudo lá, não fazer grandes mudanças, mas que tragam aí uma satisfação muito grande para o nosso coração. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!